A defesa do general Walter Braga Neto pediu para o Supremo Tribunal Federal investigar informações do perfil do Instagram. O perfil é o seguinte, vem para cá que eu quero te contar, é o @Gabriel AR702, atribuído ao tenente-coronel Mauro Cid entre 1º de maio de 23 e 13 de junho de 2025. Cid estaria conversando com os envolvidos nas investigações do 8 de janeiro. Uma reportagem da revista Veja, publicada na quinta, mostrou mensagens entre o perfil do Instagram, @Gabriel AR702 e alguém próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre 29 de janeiro e 8 de março de 2022. Caso o perfil seja de Mauro Cid, o uso dele violaria o acordo do delator na Justiça e a delação, que inclui sigilo sobre informações prestadas, não ter contato com outros investigados, não usar mídias sociais, enfim, tudo isso poderia cair. Vamos entender melhor quais podem ser as consequências dessa possível rede social do Mauro Cid, assunto para a nossa entrevista com Davi Tangerino, advogado criminalista e professor de Direito da UERJ. Professor, bem-vindo, boa tarde. E aí, será que pode ser comprovado esse perfil atribuído ao Mauro Cid? Ele disse que não é dele, né? Mas se for, quais podem ser as consequências? Pois o que se tem discutido muito no caso do Mauro Cid é a possível anulação do acordo, né? Só que existem dois grupos de anulação com efeitos diferentes nesse caso. O acordo de colaboração premiada é um acordo. O sujeito se compromete a colaborar e ganha um prêmio. Esse prêmio, ou melhor, este acordo, ele tem diversas cláusulas, vamos chamar assim. Quando o colaborador infringe essa cláusula de uma maneira grave, importante, o acordo pode ser rescindido. E qual é a consequência disso? Toda aquela prova que o colaborador produziu, inclusive contra ele mesmo, porque é uma condição para você ser colaborador que você tenha participado de um crime, né? Essas provas podem ser usadas contra ele. Esse tipo de nulidade, em princípio, não impacta os demais, né? Porque contra os demais a prova sempre poderia ser usada. Agora, existe um outro grupo de nulidade que, por exemplo, a ideia de que Cid teria feito a colaboração sob coação, né? Aí toda a colaboração é inválida e, portanto, tudo que foi produzido ali não serve e beneficia a todos. Então, a violação de uso de rede social, se comprovada e atribuível a Cid, pode gerar aquele primeiro grupo de nulidades que eu falei, que é ele perder os benefícios da sua colaboração. Professor, e a gente tem visto algumas manifestações, como a da defesa do Braga Neto, né, que tem se mobilizado nesse sentido. Houve essa semana também a operação que levou à prisão Gilson Machado, que estaria preparando um passaporte para o Mauro Cid. Essas informações todas, picadas, né, juntas, podem complicar ainda mais o delator? Podem. Se houver uma comprovação, então, de que realmente havia esse movimento, que ele pensava em fugir, né? Isso pode complicar o acordo e isso pode justificar uma prisão preventiva, inclusive, né? Ou seja, já colocá-lo na prisão antes mesmo de se findar o julgamento contra ele. Fazer o seguinte, vou para o intervalo, vou pedir para os dois continuarem conosco mais um pouquinho. Na volta falaremos mais sobre a situação do Mauro Cid, o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Agora, 5h51, posso chamar o intervalo, pessoal, ou ainda não? Sim, obrigado. Depois do intervalo, voltaremos a falar sobre a situação do Mauro Cid. Fica aí que a gente volta no instante só. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Professora, e aí? O Mauro Cid é uma figura importante, né, dessas negociações todas. Estamos acompanhando ele implicado agora, né, com possíveis consequências jurídicas, mas de qualquer maneira é uma figura importante para o bolsonarismo, né, e para o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Olha, Diego, tá todo mundo de olho no que está acontecendo. Vamos lembrar que o Mauro Cid é o cara que sabia de tudo e vazia tudo a todo tempo. É o que justamente se falava sobre ser ajudante de ordens. O que está em pauta aqui que eu quero chamar a atenção em termos políticos? A delação do Cid é uma delação que encontra vários buracos. O que eu quero dizer? O Mauro Cid, ele fala que não se recorda, ele fala que presenciou, mas não participou, ele diz que o presidente
ele se sentia pressionado, mas ele estava vendo as movimentações, então você tem muitos furos. E o Braga Neto e o Jair Bolsonaro, que estão na outra parte do processo, eles se interessam por essas confusões que o Mauro Cid fez em alguns depoimentos. O que é importante nós lembrarmos aqui é que o tempo nos ensina. A PGR, na Operação Lava Jato, alguns procuradores utilizaram as delações como evidência. Isso aconteceu no passado e deu muito problema. Agora, o que a PGR está falando? A PGR diz que, independentemente de ter ferido ou não o acordo de delação, o processo consegue caminhar sem essas delações. Ou seja, as evidências que foram colhidas ao longo do processo em relação à minuta do golpe, em relação ao elo entre Jair Bolsonaro ou Braga Neto com as manifestações e com as tentativas de invasão em 8 de janeiro, elas são independentes. Então, o que se diz na PGR é que a delação do Mauro Cid ela é lateral às investigações. Isso afeta o resultado eleitoral de 2026, porque a direita brasileira precisa se organizar em torno de um candidato que vai rivalizar com a centro-esquerda. Não se sabe se será o Fernando Haddad, não se sabe se será o Lula. É preciso ver. Hoje saiu pesquisa da Datafolha, né, com alguns cenários. É claro que tudo muito interessante, faltando um tempo para até a eleição, né? Estamos em junho de 2025 até outubro de 2026, tem muita coisa a rolar, inclusive depende desse julgamento, né? O Bolsonaro está colocando-se como o candidato da direita, né? Apesar de estar inelegível e por enquanto não abre espaço para que alguém assuma essa função. Seria o caso, o principal cotado é Tarcísio de Freitas, né, o governador de São Paulo, que precisa deixar o cargo até abril. A gente está voltando aqui para a TV. Você que nos assiste no YouTube, deixe seu like aí na nossa transmissão, por favor. De volta para a nossa audiência toda, vamos receber também aqui o professor Mário Sérgio Lepre. Professor, bem-vindo, ele que é advogado, mestre em ciência política e professor da PUC do Paraná. Professor, como é que o senhor vê a situação do Mauro Cid? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Davi e à Bárbara. Eu entendo da seguinte forma, nós estamos num momento bastante complicado, né? Por quê? Porque está se percebendo que há, sim, um problema sério em relação à delação. Então, isso se sustenta sem a delação, é algo que a gente vai ter que analisar como é que vai se dar, mas eu percebo que, politicamente, o que a gente tem? A gente tem que há, sim, uma estratégia, e eu acredito que essa estratégia vem do Supremo Tribunal Federal, de fazer com que você retire do jogo uma peça fundamental da política brasileira. E isso não é bom. Por quê? Porque da forma como as coisas vieram se concretizando até aqui, e o que a gente teve, principalmente nessa semana que está acabando, a gente percebe que há sempre um castelo de areia que foi sendo erguido, e a situação está indo cada vez mais para um lugar em que provavelmente haverá uma condenação, mas uma condenação que ela será extremamente frágil. Esse é o meu entendimento. E essa fragilidade ela vem para o ambiente político. Por quê? Porque o ambiente político não gosta disso, né? O ambiente político ele é o jogo democrático. O jogo democrático tem que ser dado pelas urnas. E quando você tem um terceiro ator, que não é nem o legislativo e nem o executivo, atuando de forma muito clara, no sentido de que tem em face desse ator, que é o Poder Judiciário, um adversário político que se encontra na oposição ao atual governo, esse conjunto de fatores, a mim, me parece extremamente ruim. Por quê? Porque você está indo para uma situação que a gente vai ter dificuldades na consolidação do ambiente democrático. Embora existam muitos analistas que entendem que houve essa tentativa de golpe aí, mas na forma como eu analiso as coisas, é muito claro que você teve muito mais a tentativa de atribuir muitas desses fatos a esses atores, e isso foi indo longe demais a ponto dos fatos efetivamente não comprovarem isso.
E isso leva para a política um ambiente extremamente esgarçado, porque você não tem o ator Jair Bolsonaro elegível, esse é um grande problema, né? Mas aí, havendo condenação penal, então ele estaria também com seus direitos políticos suspensos e o pior de tudo, né? Ele estaria preso e o fato de estar preso retira dele a articulação política para a eleição, que é uma eleição fundamental, que é a eleição do Senado Federal. Eu acho que essa é a preocupação muito forte do Poder Judiciário, porque o Senado Federal, em 2027, com uma grande maioria conservadora de direita, você vai ter um ambiente muito diferente do jogo que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que a retirada de Bolsonaro, exatamente no sentido de condenação penal, eu acho que ele está mais nessa direção, para evitar a articulação de Bolsonaro em relação à política. Professor Davi, para encerrar, a gente tem pouco tempo, mas mesmo complicando-se o CID, as informações que ele prestou seguem valendo. Sim, quer dizer, ainda que se anule porque ele não observou as condições do acordo, o que ele produzir segue podendo ser utilizado, claro, mediante contraditório, contraste com outras provas, mas a grande diferença é que isso não podia ser usado para incriminá-lo, e agora vai poder, caso o acordo seja rescindido, né? O efetivo impacto disso precisa ser analisado com calma, né? Porque ainda que se considerem as provas eventualmente frágeis ou contraditórias, é preciso entender o quanto a colaboração pesa efetivamente para aquela condenação. Em outras palavras, se não há provas autônomas e suficientes para uma condenação, independente da colaboração do CID, né? Então, esse é um assunto que está colocado faz tempo e cujo desenlace não vai ser próximo, né? Ainda que se anule, o efetivo efeito disso só vai ser conhecido na sentença, possivelmente condenatória, mas na sentença.